Entre os apóstolos de Jesus e a igreja primitiva do primeiro e do segundo século, nunca teve estupros, abusos, assédios. Essa igreja que está agora no Brasil e no mundo, isso tem acontecido o tempo todo. Por aí você sabe que não é a igreja do Messias. O Messias não deixou pessoas assim. O Espírito Santo expulsaria essas pessoas. Elas seriam envergonhadas. Meus queridos, o pastor Sérgio Gomes, de Taboão da Serra, abusou de uma menina de 9 anos. Pegou essa menina, levou no carro para almoçar, às 11 horas. O tempo passou, os pais ficaram preocupados, comunicaram com a polícia. E quando ele chegou, perguntaram à menina, ela disse que foi abusada por ele. E que não foi a primeira vez. Ele tem 43 anos de idade. Eu pergunto assim, os líderes dele, o pai não revelou, não? Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo? Será que os líderes não saberiam se houvesse um abusador, um adúltero? O que acontece é que o Espírito Santo não norteia a vida dessas pessoas. Eles estão lá, os milagres que eles fazem é de Satanás, é falso. As inspirações deles é da carne, não é do Espírito Santo. E aí você pensa que é, mas Jesus um dia vai te contradizer dizendo: expulsaste o demônio, curamos, vamos dizer, em teu nome curamos enfermos, fizemos maravilhas. Ele vai dizer, mas apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. O pastor Marcos Pereira é a prova do evangelho falso. Ele, que estava entre facções criminosas, como se fora um Caio Fábio da vida, evitando conflitos, negociando, orando nos presídios, que maravilha! Que coisa de Deus, mas só que não era. Ele botava pessoas de joelho, fazia metralhava a pessoa, fazia todo aquele show que Satanás ciranda, sabe? Usa ele, né, e usa o outro lá para fazer aquele movimento, ele pensando que tem poder e a pessoa do outro lado lá faz todo aquele show, todo mundo acredita, mas não é verdade. Marcos Pereira foi preso no Rio de Janeiro pela Polícia Civil. Ele foi investigado por lavagem de dinheiro, associação ao tráfico de drogas, envolvimento com 4 homicídios, era a Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Isso aqui já é uma notícia antiga, porque está aqui no rol, está aqui no cardápio, então eu estou aqui lembrando a vocês. Teve uma fiel que testemunhou que sofreu estupro 8 anos. De 14 a 22 anos, ela testemunhou. Outra testemunhou e disse que ele obrigava ela a manter relação com ele e com outras pessoas. Outro caso, 2 homens filmaram as orgias dele no apartamento dele e tentaram suborná-lo, coagi-lo pedindo dinheiro. Os 2 foram para a terra dos pés juntos, morreram. E ele foi investigado pela morte deles e de mais 2. Tentaram extorquí-lo, né? Marcos, segundo a polícia, segundo a investigação, usava um apartamento em Copacabana de 8 milhões e lá dentro praticava orgias e violências sexuais, né? E, segundo a polícia, Marcos contratou um médico para fazer aborto das pessoas que ele abusava e estuprava, né? Esse tipo de gente, aparece um monte de crente Zé Ruela, desculpa a expressão. Irmão, quem está de pé vê de que não cai, irmão. Isso não é tropeçar e cair, não. Isso é uma prática. Uma prática que dura anos, esses monstros. E toda essa falsidade, esse teatro satânico que eles fazem, não era o que o Adaildo Costa, usando droga, fazia? Não é o que o Elson de Assis, com rabo cheio de droga e prostituído, fazia? Não é? Não é a mesma coisa que o Miguel Oliveira, um cãozinho guloso. Não é a mesma coisa? Não era o que ele fazia, metralhadora? A mesma coisa. Aí, vocês acham que isso é poder de Deus. Vocês nunca conheceram as Escrituras, né? Então, o pastor Danilo Almeida, também de Taboão da Serra, um pastor tarado,
falou para as irmãs da igreja e disse: mandem fotos nuas para mim, para eu orar para que todo mal saia da vida de vocês. Quero que vocês vejam esses vídeos aqui. Ainda tem um detalhe. Um vídeo também, um áudio na verdade, que eu já postei há um ano atrás, sobre Elson de Assis e Abílio Santana, que, segundo Marcos Aurélio, que era um braço forte do pastor Cezino, lá em Camboriú, nos Gideões Missionários, o Marcos Aurélio participava da zona da prostituição. Era aquele tipo assim, que tinha cantoras que queria cantar, era o estilo da Rede Globo. Teste do sofá. Se transar comigo, você vai cantar, vai ser promovida. Então era assim. E o Elson de Assis, com a influência de ser pastor vitrine lá, com a pregação horrível, coisa mais horrível do mundo. E a língua estranha e o cântico dele, a coisa mais nojenta, com o rabo cheio de droga fazendo aquilo. E o Abílio Santana também tinha uma pregação divertida, inflamada, mas depois ficou uma coisa nojenta também, uma pregação só de prosperidade financeira. E aí ele levou, o Marco Aurélio levou o Abílio lá na zona, assim como Elson de Assis. E ele contou que o Abílio estuprou pessoa, tirou sangue da pessoa. E esse áudio já é antigo. Quando eu postei a primeira vez no canal, os filhos de Satanás com rótulo de crente veio apontar os canhões para mim. Não, infelizes, não fui eu que fiz isso. Esse tipo de pessoas era para estar atrás das grades na cadeia, não era presidindo igreja em Salvador ou presidindo igreja em São Paulo, não. Esses canalhas cafajestes tinham de estar atrás das grades. Mas aí, enquanto eu estou mostrando aqui, aí aparece um Zé Ruela, uns filhos de chocadeira, filho de quenga, e diz: você devia estar pregando evangelho. Vá para baixo da égua, seu cara de jumento, vá para baixo da égua. Devia estar pregando evangelho, vá se lascar. Você não conhece nada da minha vida. Quando vocês forem comentar, cuidado aqui, viu? Porque todos vocês que apoiam esse tipo de coisa e que abafar esse tipo de coisa, primeiro, é da mesma laia, é da mesma farinha. Muito cuidado com isso. Segunda coisa, as milícias, em lugar nenhum, nem policiais toleram esse tipo, nem os presos toleram esse tipo de coisa, entende? E a terceira coisa, vocês que são coniventes, que ficam tentando passar pano nesse tipo de gente, dizendo: vai pregar evangelho, não critica os homens de Deus, não. Cuidado, senão a punição pode vir para vocês na mesma medida. Porque isso não é tipo de coisa que se deva abafar. Marco Feliciano disse que esse tipo de escândalo é para ser abafado, ou seja, é para continuar crianças, adolescentes, mulheres, pessoas sendo violentadas, abusadas, porque Marco Feliciano, porque crentes nocivos, tóxicos querem. Esse tipo de coisa tem de ser denunciado. Pastor, mas qual é o moral disso tudo? A moral é muito clara, não é lógico? Se você quer servir ao Criador, não leva teus filhos em igrejas evangélicas que tem homens lá liderando, eles são tarados. Não leva. É lugar de assédio, é lugar de encontro de homens e de mulheres, sempre acontece adultério lá dentro. Não leva. Quiser servir ao Criador, é na tua casa. Jesus disse: quer orar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Onde tiver dois, o homem e a mulher, eu estou no meio. Ou três, o homem, a mulher e um filho, eu estou no meio. Ele diz: se eu vou, se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas quando ele virá, ele estará convosco. Então, se você quer que isso aconteça, aqui também no lugar onde eu moro, tem um canalha também, presbítero da igreja, que dirige congregação até hoje. Ele também pegou a menina, abusou da menina. E também mandou recado para outra menina, uma menina de 14 anos, que fosse sozinha na casa dele. A menina temeu, falou para a mãe. Andou abraçando pessoas de uma forma estranha. Aqui espalhou no lugar aqui. Sabe o que fazem? Isso já é público, a igreja sabe. Sabe o que fazem? Abafa. Tá lá. Pai do Senhor, irmão. Vocês são todos uns canalhas mesmo. Muitos estão sabendo disso. Pai do Senhor, irmão, fulano. É irmão? Quer dizer que servo do Criador, vaso de Deus, ungido de Deus, dirigente de congregação, presbítero, é desse jeito, faz e continua fazendo, e todo mundo espalha e abafa, tem de deixar aí a irmã? É isso, né? Isso é o corpo da grande Babilônia, da prostituta, isso não é o corpo do Messias.
Vou repetir para você que tem a memória curta. Entre os discípulos e apóstolos de Jesus, entre a igreja primitiva do primeiro e segundo século, até chegar à igreja de Constantino, não havia abuso, não havia estupro, nem nada disso. E isso veio acontecer com os papas, com os padres católicos e depois com a igreja protestante também. Mas a igreja do Messias não tem esse tipo de coisa. Então, muito cuidado nos comentários. Quero que vocês digam o que vocês acham. Isso não é a igreja do Messias. A igreja do Messias é pura. E esse tipo de gente o Espírito Santo revela. Não é obreiro, não é líder. Esse povo não muda. Passa um pano para eles, diz que ele afasta um pouco ali, tira, bota no outro canto e eles continuam. Eles são monstros. São psicopatas. Eles não mudam. Só a morte é que vai mudar a situação deles. E se essa fosse a igreja do Messias, tirava esses lixos humanos e não botava mais. E muitos deles era para mofar na cadeia e outros ter até prisão domiciliar. Não era para ter mais contato. Mas esse povo não tem vergonha, não. Esse povo diz que está aguardando Jesus voltar, que são servos do Criador. Servem a homens porcos desse jeito. E esse mundo, esse lixo que tem aqui, desse pedófilo, eu desconfiei. Eu estava morando lá em São Paulo e tinha dois pedófilos. E eu estava morando lá, eles eram parentes de uns parentes meus, morando em São Paulo. E eu notei que os dois começavam a me criticar, começavam a querer botar gosto ruim nas minhas coisas. Aí eu vim perceber que eles tinham esses problemas e queriam apontar para mim, distrair, né? Jogar lama em mim quando era eles. Aí aqui também, eu preguei na igreja desse infeliz e disse que eu queria um evangelho prático, que posteriormente eu estaria servindo um evangelho prático, não esse modelo que os pastores enricam, mas que as pessoas pobres continuam pobres. Falei tudo. E quando eu saí do sistema em 2014, ele passava por mim, conhecendo a minha pregação, conhecendo a minha infância, conhecendo a minha vida de fidelidade, não dava mais a paz. Um dia peguei na mão dele e disse: a paz do Senhor, eu sou crente, sou servo do Criador, sou pastor. Estou fazendo um canal no YouTube, eu quero um evangelho prático. Eu deixei de ir lá para a convenção porque eu não concordo com esse modelo que os líderes ficam ricos. Ele reuniu com os obreiros na congregação dele e disse que o que eu tinha era só lábia. Aí eu digo: esse camarada tem coisa escondida aí. E aí surgiu, apareceu. Como é que pode? Já são 3, ó. Quando os caras são pedófilos, são lixo, eles procuram alguém para ser o bode expiatório, para jogar lama e tudo, para chamar atenção para aquela pessoa. Eu estaria em pecado perante ele, porque deixei de frequentar a Assembleia de Deus, vivo na minha casa trabalhando, sempre que eu pude ajudei alguém, quando eu pude fazer alguma coisa, e estive aqui, fazia campanhas de quilo, ajudava os outros, né? Aí porque eu saí, eu estou em pecado. Mas pegar a filha dos outros, jogar em cima da cama, ficar segurando a filha dos outros, não é pecado não, né, seu lixo? Mas tentar pegar a filha dos outros não é pecado não, tentar abraçar a criança, a pessoa, não é pecado não, né, seu filho de uma égua? Pois é isso. Desculpa a minha indignação, mas é desse jeito. Esse tipo é hipócrita. Esse tipo é zeloso demais. Esse que eu tô falando, ele tá assim e fala assim. Ele é desse jeito, cara. É igual o Marcos Pereira também. Já viu? É desse jeito. Quanto mais canalha, quanto mais adúltero, quanto mais estuprador, quanto mais nojento, eles são cheios da unção. E essa igreja é a prostituta. Não é possível que Jesus trabalhe com esses infelizes, que isso seja o Espírito do Criador e que esteja tudo certo. É por esse tipo. E por você que apoia esse tipo. Eu nunca mais vou fazer parte desse curral de boi e chiqueiro de porcos. Não. E tenho certeza que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai, não no monte nem no templo, como disse o Mestre, mas adoram em espírito e em verdade. E os que estão lá, muitos até com boa intenção, até na inocência, vão encontrar o caminho. E o caminho não é lá. Lá é a grande prostituta. Está escrito: sai dela, povo meu. Então é isso. Vamos adiante. Não menti nada, cara. Eu sei das histórias. Eu tava no meio da bagaceira. Eu acompanhava tudo. Eu participava da bagaceira, entendeu? Porra, não fui com a Bíblia, não levei a Bíblia na zona. Nós não fomos no mesmo quarto que as mulheres, guria. Ele pegou a mulher, quando ele tirou pra fora assim, o jumento, porra, a guria pegou: pô, você vai me matar com esse negócio aí. Ele começou a enfiar na guria, a guria gritava: ai, para, tá doendo. Pô, quase matou a puta no zonão. Tô falando isso aqui pela vida do meu filho. Eu tenho o Josh, meu filho aqui, ó. Tô falando pela vida dele.
entendeu? E aí, sem contar que ele estuprou uma cantora chamada como é que é o nome da pequenininha? Mas era comidinha de todo mundo comia ela. Daiane é o nome dela, entendeu? Uma cantorazinha de Curitiba. Poxa, bem queridinha, só que putinha. O Abílio não pegou, ela não enfiou e machucou a guria, tirou sangue da guria. No outro dia a guria foi embora do congresso. Daiane Boy é o nome da cantora. Arregaçou com a guria. Naquela noite ela podia ter ido na delegacia, dado parte por estupro dele. No hotel que nós estávamos no congresso, entendeu? Se esse guri desse canal aí procurasse essa cantora e conversasse com ela na boa, assim, ela abriria o jogo, entendeu? Eu tinha que dar uma forçada nela, sabe? Porque depois que aconteceu isso, eu não fiquei sabendo no dia, fiquei sabendo no outro dia. Porque quando eu vi ela com a malinha lá na recepção, cantorinha, eu falei, o que foi, minha filha, que você tá indo embora? O congresso apenas está começando. Ela falou, não tô me sentindo bem, pastor. Meu pai tá vindo me buscar. Porque o congresso era no litoral, na praia, do lado de Curitiba, entendeu? E ele estuprou ela, tirou sangue dela, sabe? Arrebentou a guria. E a guria foi embora no outro dia. Você já imagina se cai isso aí na mídia, que esse cara estuprou essa cantora? Você já imaginou? Que bonito que fica pra cara desse vagabundo, arrogante, filho da puta. Esses caras são tudo pilantra, são tudo safado. Entendeu? São tudo pilantra. E aí, eles sobem ali no púlpito e fazem aquele H com o povo, enganando o povo. Na realidade, eles estão podres por dentro. Podre, mas podre, entendeu? O Abílio foi lá pra zona, comeu uma puta, e no outro dia estava lá no santo púlpito, pregando da palavra de Deus. Vai se lascar, meu, são tudo sem vergonha, podre, nojento. É que elas caem no conto das agendas, entendeu? Porque muita cantora quer agenda. E aí eles entram como as pessoas que vão fazer agenda, que vão levar pra lá, pra cá. E às vezes marcam agenda lá no Maranhão. Aí fala, olha, eu vou pregar no Maranhão, eu arrumo pra você cantar nas igrejas lá. Leva pra lá junto e já aproveita pra articular e comer a cantora, entendeu? E guarda, entendeu? Não vá na conversa desses pastores, desses cantores, no chaveco deles, entendeu? Porque só querem dar uma comidinha e depois não usar você como troféu. Ah, tá vendo aquela gostosa? Comi, fiz de tudo que eu queria, igual o Elcio de Assis falou de uma cantora que cantava junto com a Vanilda Bordieri, uma moça muito querida. O Elcio de Assis falou, enfiei em todos os buracos nela. Era babaca, comeu a mulher e saiu falando pra todo mundo. Célia Sakamoto, vagabundo, esse Elsoto podre, tirador de cocaína, filho da puta. O cara mais podre. Quer dizer, o mais não, porque não dá pra saber o que é mais podre. Mas eu apresentei 2 cantoras pra ele, né, uma época, e daí ele queria levar pro hotel, pro Ibis lá, e queria dormir. O cara queria dormir com a cantora falou, não, meu compromisso é na igreja, lá, tal. Não, mas eu vou aí ficar com você, eu briguei com a minha esposa, tal, pá. Você acredita? Ele queria comer a guria por força. E outra que ele quis comer, mandei pra ele almoço, a coisa mais linda de Camboriú, uma menina tinha 21 anos, a Samera, pra tirar o visto com ele. Aí ele colocou a guria no hotel, e aí foi lá, queria comer a guria à força. Não, tal, mas tá. Ela falou, não, só vim tirar o visto, não, eu tenho namorado. Não, mas vamos trocar uma ideia. Ele tava chapado de cocaína. Chapado, queria comer a guria. Acho que o pinto nem erguia. Ele é podre, sujo, ele fede. O Henrique Remy, o pai da Juliana Remy, falou que ele fede. Ele fede e bosta. Ele não toma banho, sabe? Cara porco, gordo, nojento. Um pastor é suspeito de estuprar fiéis no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, as provas são tão convincentes que a justiça já decretou a prisão preventiva dele. O pastor Marcos Pereira da Silva foi preso ontem à noite. O carro dele foi parado por agentes da Polícia Civil. Sou delegado da Polícia Civil, tenho um mandado de prisão para você. Olha aí, o mandado está nas suas mãos. Ele foi indiciado por estupro. Na delegacia, o pastor não quis falar sobre as acusações. O que você fala com relação a essas acusações? Eu vou saber ainda, não sei quais acusações ainda, tá? Estou aguardando para ver o que é. Você não tem ideia do que pode ser? Não tenho ideia, não. Um grupo de pessoas ligadas à igreja que Marcos Pereira dirige passou a madrugada em vigília na porta da delegacia.
O pastor ficou conhecido por fazer cultos em presídios, ajudar na reabilitação de dependentes químicos e resgatar criminosos que seriam mortos por traficantes. Em 2004, ele negociou com detentos o fim de uma rebelião na casa de custódia na zona norte do Rio. O pastor começou a ser investigado pela polícia há cerca de 1 ano por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico de drogas, além de 4 homicídios. Foi no meio dessas investigações que surgiram as acusações de estupro. As vítimas são fiéis da Igreja da Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Uma das mulheres contou que sofreu estupros durante 8 anos, dos 14 aos 22 anos de idade. Uma outra vítima afirmou que o pastor assediou e abusou sexualmente dela e a obrigava a manter relações sexuais com ele e com outras pessoas. Em outro depoimento, testemunhas afirmam ter presenciado o assassinato de 2 homens que teriam filmado as orgias de Marcos e depois tentado extorquir dinheiro do pastor. Segundo as investigações, Marcos Pereira da Silva usava o apartamento dele em Copacabana, avaliado em R$8 milhões, para orgias e violências sexuais. Hoje de manhã, Marcos Pereira foi transferido para o conjunto de presídios de Bangu, na Zona Oeste. Ele não quis se defender das acusações de estupro. Como é que o senhor fala sobre as acusações? Hoje cedo, o pastor se recusou a prestar depoimento à polícia. Uma testemunha afirma que o pastor contratou um médico para fazer aborto nas vítimas que ele engravidava. É inadmissível o que este pastor fez. Presta atenção. Você, mulher, você vai trazer uma foto sua sem roupa e através dessa foto eu vou tirar todo o mal da sua vida. Fiéis da Igreja Milagrosa de Taboão da Serra ficaram surpresos nos últimos dias após declarações polêmicas feitas pelo pastor Danilo Almeida. Durante um culto recente, ele teria pedido que mulheres da congregação enviassem fotos nuas para que ele pudesse ungir as imagens e assim, segundo ele, remover todo o mal espiritual presente em suas vidas. O episódio rapidamente se espalhou. É isso aí, gente boa. Senta aí, cola aqui no Cardozão. Vamos conversar. Que porca de uma vergonha, não é verdade? Deixa nos comentários, compartilha este vídeo, o que você acha disso? Será que é verdade? Será que é uma calúnia que estão levantando contra um homem de Deus? Pois é. Na verdade, é o que está rodando na internet, que esse pastor pediu para as fiéis em um culto e disse, olha, tire foto de vocês nu e manda para mim, que aí eu quero orar por vocês, para repreender todo o mal. Na verdade, nós temos que repreender o mal da vida desse pastor aí, porque o que esse pastor fez jamais se faz, não tem base bíblica para isso, gente. Aonde é que nós vamos parar? Olha que inversão. Eu vou parar aqui. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu em flagrante um pastor investigado por estuprar uma criança de 9 anos em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Para cometer o crime, o agressor, que era conhecido pela família, sequestrou a menina com a justificativa que a levaria para almoçar. Era nessa igreja que o pastor pregava a dignidade e o respeito. Com o dom da palavra, Sérgio Gomes dos Anjos, de 43 anos, enganou a mãe da vítima. Minha esposa ligou. Falou, o pastor pegou nossa filha 11 horas da manhã e até agora não voltou. Falou que ia almoçar e eu liguei para a esposa dele e ela falou que não sabia de nada. Desconfiados, os pais procuraram a polícia. Os policiais fazendo diligências nas mediações da igreja localizaram ele chegando com a criança, próximo à casa da mãe. Então, os pais conversaram com a criança disse que havia sido abusada sexualmente por ele dentro da igreja. Minha filha falou hoje que ele tentou pegar naquela parte, pediu para ver, ela não deixou. Ela falou, não, eu não vou deixar você ver porque minha mãe falou que não pode. E aí ele acabou tocando nela, acho que beijou a barriga, alguma parte dela, só que as outras coisas ela não deixou. A menina, de 9 anos, contou para os pais que não havia sido a primeira vez. Ela foi levada para esse hospital, onde passou por exames. Na delegacia, a mulher do pastor, que está grávida de 7 meses, disse que sempre suspeitou do marido. A esposa conta que tem uma filha de 4 anos que não é dele, mas que nunca confiou em sair e deixar a criança sozinha com ele, porque ela já tinha um receio. A mãe dele já teria dito para ela, a sogra, que ele seria um pedófilo. Sérgio foi preso em flagrante. No carro dele foram encontradas máscaras infantis, além de bala, batom e esmalte. A polícia vai investigar se o pastor também abusou de outras crianças.
A menina de 9 anos e os pais dela vão receber apoio psicológico. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, só no primeiro semestre do ano foram registradas, em média, 20 ocorrências por dia desse tipo de crime. Isso sem contar nos casos que não foram denunciados. De janeiro a junho, foram 3.700 registros de estupro de vulnerável. Em um mês, já durante a quarentena, o crescimento foi de 25%. Nos últimos dias, um caso chocou o país. Uma garota de 10 anos, estuprada desde os 6 pelo tio no Espírito Santo, engravidou e teve o aborto autorizado pela Justiça. Vítima de quem estava acima de qualquer suspeita, assim como a criança abusada pelo pastor. Se uma criança não for orientada, ela não vai falar para o pai ou para a mãe. Ela vai se manter ali com medo. Então, o conselho que eu dou é oriente os seus filhos.